Prefeito do município, prefeito Cícero Noronha. Bom dia, prefeito. Seja muito bem-vindo aqui ao Câmera Mais. Você está me ouvindo bem? Bom dia, Juraci. Bom dia, Luana. Eu consigo ouvir muito bem. Perfeito. Conta pra gente, prefeito, aqui em que fase o município de Guajará-Mirim se encontra hoje, né? Guajará-Mirim, na verdade, ele se encontra na mesma fase que os outros 22 municípios, total de 23 municípios, o qual, no primeiro momento, o governo assumiu a responsabilidade da edição dos decretos e, no segundo momento, ele acabou patrocinando para que os municípios fizessem seus próprios decretos e depois o próprio STF também assim decidiu. Infelizmente, não é esse o entendimento atual. Na sexta-feira última, o governador teve uma audiência junto com o prefeito de Porto Velho, Tribunal de Justiça e Ministério Público, na qual eles definiram de que todos os municípios que estão na macro-região de Porto Velho deveriam fechar as portas novamente. E com isso, nós estamos nesse momento ainda com o comércio aberto, mas daqui um pouquinho nós caminharemos para ter uma outra medida via decreto por recomendação do Ministério Público e por entendimento nessa audiência que teve na sexta-feira, que discutia tão somente Porto Velho e acabou abarcando os outros 23 municípios, dentre eles Guajará-Mirim. E com isso definiu em duas macro-regiões e não mais os municípios individualmente para legislar sobre seus próprios decretos. Então, toda vez que passar o número de 80% a ocupação de leitos de UTI na cidade de Porto Velho, todos esses 23 municípios têm que caminhar para apertar o decreto municipal com base no decreto estadual. Prefeito, agora conta para mim quais são os estabelecimentos que estão funcionando, né, nesse período agora da fase 1, então. Como que a cidade tem se movimentado ou tem se resguardado nesse sentido? Não, na verdade, até o sábado, nós estávamos funcionando com quase todos os estabelecimentos abertos, academia, o comércio de calçados, supermercado, posto de combustível, açougues, todos praticamente. Só não questão de bares, clubes de festa, de grandes aglomerações. Mas tudo aquilo que nós entendemos que o cidadão depende eminentemente daquela frente de trabalho dele, nós entendemos que é essencial na ótica de sobrevivência de uma família, de um chefe de família que precisa trabalhar para comprar o leite e o pão para a sua família. Essencial não é só o açougue, o posto de combustível, o hospital, o grande supermercado. Até porque nós temos uma realidade no Brasil, e em Rondônia não seria diferente, que mais de 95% das nossas empresas são empresas de pequeno porte, microempresas. Então, entra 2, 3, 4, 5 clientes por vez. Isso não gera aglomeração, pelo contrário, isso gera uma política de fortalecimento do enfrentamento do Covid-19 em tempos de pandemia, porque nós temos batendo na nossa porta já uma crise econômica somada a uma crise social, porque nós estamos numa região de fronteira e com isso a criminalidade aumenta bastante. Agora nós, infelizmente, teremos que migrar para a fase 1 e na fase 1 só os serviços essenciais, como hospital, supermercados, posto de combustível, casa de carne, mecânicas, materiais de construção. E isso realmente eu entendo que o Brasil e o Rondônia é feito de uma capilaridade. Como eu falei, pequenas empresas não geram aglomeração. Nós temos que aprender a conviver com tudo isso, educar melhor e mais a nossa população para que tenham conscientização da higiene, da limpeza e só sair de casa na necessidade e não para fazer turismo, não para fazer, às vezes, alguma atividade que não seja necessária. Então, pelo menos tentar conciliar uma coisa com a outra para que a gente possa enfrentar essa pandemia, essa calamidade pública que é quase que generalizada no Brasil inteiro. Você lembrou aqui sobre essa área de fronteira, né? Como que funcionam as barreiras nesse sentido? Existe uma barreira sanitária? Está sendo executado hoje na entrada de Guajará-Mirim? Na saída também, né? Na verdade, a que estava na BR-425, que é uma BR federal, eu entendo que ela deveria estar sendo coordenada primeiro pelo governo federal com apoio do governo do estado.
Mas ela só aconteceu quando a prefeitura chamou essa responsabilidade e fez esse contingenciamento. Infelizmente, a perna, a força e o entendimento técnico deu conta de que chegou no limite e nós suspendemos essas atividades. Lembrando, suspensão com base em definições da área da saúde e não com base no gabinete do prefeito diretamente. Agora, está mantido uma outra barreira de contingenciamento, que é ali na fronteira entre Brasil e Bolívia, coordenado pela Polícia Federal, Receita, Exército, e a Secretaria Municipal de Saúde apoia com a questão dos exames, dos testes e da triagem. Tá? Isso está acontecendo já desde o início e agora entrou em funcionamento o barco hospital na altura do Parque das Novas, porque tem muito trânsito de ribeirinhos, índios e fronteiriços, até porque Guajará-Mirim tem a maior população indígena do estado de Rondônia, com mais de 6 mil índios. Aproximadamente 60% dos índios de Rondônia estão espalhados em quase 56 comunidades indígenas, no município com extensão territorial maior do que o estado de Sergipe inteiro, quase do tamanho do estado de Alagoas. Com isso, traz toda a complexidade. O barco hospital está ali fazendo triagem. Nós entendemos que o barco hospital tem que agora, nas próximas semanas, ficar no distrito de Surpresa, que nós temos milhares de indígenas e temos uma população do distrito e tem muito acesso de estrangeiros pelo distrito de Surpresa, para que nós tenhamos ali uma ação mais efetiva para neutralizar. Até porque ainda não veio a público na própria mídia rondoniense, a região de Guajará-Mirim já coleciona nesse momento um dos maiores números de indígenas positivados do estado de Rondônia. Nós já estamos falando de dezenas de casos e ainda não vimos refletir de uma forma ampla para toda a sociedade. E nós estamos falando desde o final de fevereiro, início de março, ao governo de Rondônia, que Guajará-Mirim deveria ter uma operação de guerra pela sua extensão territorial, pela sua capilaridade de população. Ninguém tem tanto índio quanto Guajará e nós temos, junto com Porto Velho, a maior população ribeirinha do estado. E a fronteira mais ativa entre Rondônia e Acre está em Guajará-Mirim. Só que aí não há essa interação entre os três entes que nós deveríamos. Nós temos um aeroporto que tem o tamanho da pista do Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Esse aeroporto está ocioso, nós não temos apoio de uma aeronave da FAB, porque para socorrer o índio, desses mais de 6 mil índios, no meio de uma comunidade indígena, tem momento que tem que ser com veículo, carro, tem momento que tem que ser com barco, tem momento que tem que ser a pé, outro de motocicleta e outros casos só com uma aeronave tipo helicóptero, porque não tem acesso. E aí, esse plano de contingenciamento que nós apresentamos até hoje, ele não foi cumprido, ele não foi desenvolvido, muito menos acolhido pelo governo do estado e nem pelo governo federal. Isso traz uma preocupação acima da média, porque nós poderemos ter ainda durante essa pandemia comunidades indígenas sendo extintas, comunidades indígenas da nossa região sendo dizimadas pela ausência do poder público mais nas duas esferas superiores do que a local, porque a FUNAI andou esvaziada nos últimos 5 anos, a CASAI e o INDICEI também, o plano de contingenciamento no campo prático não existe. Prefeito, é um assunto muito delicado, a gente abre espaço aqui para mais discussões. Como você falou, o município de Guajará-Mirim atende a maior quantidade, né, de comunidades indígenas no seu entorno, e essas preocupações, pelo que eu vi, já foram levantadas e a gente deixa o canal à disposição para pedidos e para prestação de conta também com a comunidade, tá bom? Muito obrigado pela participação hoje. Pode falar? Ok, eu que agradeço e qualquer dúvida, alguma questão, a gente está à disposição. Desde o início, nós defendemos que, em vez de fazer macro-região e 2 macro-regiões, o Estado deveria ter implementado uma estrutura de saúde coordenada pelo governo do Estado de Rondônia em 6 regionais: Cone Sul, Vale do Jamari, Capital do Café, Cacoal, região central de Paraná, Porto Velho, Madeira Mamoré e a excepcionalidade de Guajará-Mirim por ter a maior população indígena do estado e a maior fronteira ativa em trânsito de pessoas. Esse olhar e esse planejamento não foi feito, com isso nós teremos um comprometimento. Focar só em Porto Velho como sendo Rondônia, agora começa a chegar no interior do estado e não tem um plano de contingenciamento
sólido para o interior. Foi formado para a capital e também não teve o êxito à altura, e com isso nós estamos à beira realmente de uma complexidade muito grande com essa pandemia. No mais, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. O Grupo SIC está à disposição, viu, prefeito? Obrigado, bom trabalho por aí. Luana, com você.